Nós vamos agora falar sobre esse assunto, comentar um pouquinho, mas que ganha destaque muito, que é o racismo digital, como eu iniciei falando. E quem começa a explicar melhor são duas mulheres que atuam em uma comissão importante, que é a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Você já está vendo aí as imagens das nossas convidadas. A advogada Carol Amaral, presidente dessa comissão, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente discutir esse assunto que tem que ter um basta mesmo, né? Bom dia. Bom dia, obrigada a todos da Rádio Diário pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva sobre esse tema que é tão afeto à nossa sociedade como um todo. E a gente espera que seja bem esclarecedora para acabar mesmo com isso. E a outra advogada, que é vice-presidente da mesma entidade, que é a Raíza Oliveira. Raíza, muito obrigado por ter aceito o convite também e bater um papo aqui com a gente. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade, principalmente o convite, como já a doutora Carol mencionou, e, de fato, um dos objetivos da comissão é justamente promover o diálogo, levar o conhecimento para a população, esclarecer dúvidas também. Pois é, e quando a gente observa duas mulheres à frente dessa comissão, a gente imagina que vocês, além de terem exemplos do que tem ocorrido Brasil afora, em Manaus, talvez até já tenham sido vítimas disso. Então eu queria começar exatamente com vocês duas. Já foram vítimas desse racismo digital ou outro também? A prática de racismo, as pessoas às vezes confundem com a questão da prática da ofensa. O racismo, ele está nas nuances. Não é apenas o ofender. É como tratar de forma distinta pessoas brancas de pessoas não brancas. Então, particularmente, eu digo que eu nunca fui vítima de um episódio ofensivo de racismo, mas eu já fui muito vítima de assédio nas redes sociais pelo fato de ser negra. Então, a questão de abordagem de alguns homens, não só nas redes sociais, como a questão do olhar, a questão do tipo de comentário, que a gente verifica que não é o mesmo posicionamento, a mesma postura, quando se trata de uma mulher não negra. Então, essas nuances do racismo, a gente percebe alguns comentários, por exemplo, você é uma mulher negra linda, você é uma morena muito bonita, eu adoro uma mulher. Então, assim, esse tipo de comentário, que às vezes parece sutil, é uma manifestação do racismo. Né? Raíza, e a senhora? Então, também tem essa questão do assédio, né? Tem que deixar bem claro que existe uma diferença enorme em você querer brincar e você querer fazer uma piada com algo que é criminalizado, né? Porque se assim não fosse, como seria tratado essas questões raciais, né? Nós estávamos conversando, na verdade nós conversamos a todo momento sobre isso, que é interessante falar que é algo histórico. Então, o que era bullying praticado para crianças e adolescentes não brancos, quando se trata de uma pessoa negra, quando se trata de uma pessoa, um homem negro, uma mulher negra, é diferente. Né? Então, assim, existe a criminalização. Ponto. Sim, já passei, né, por questões de preconceito racial, discriminação racial. Quando adolescente, quando criança, era mais claro, mais nítido. Depois, com a fase adulta, se torna mais... velado. Né? Isso mesmo, velado. É algo mais sutil, né? Mas se você tiver um olho clínico, estiver atento aonde você se encontra, você vai perceber que o tratamento é diferenciado. O que é o racismo digital? Como é que ele se configura mesmo como um racismo digital? As práticas de racismo digital, elas têm, são diversas formas, na verdade. A gente pode, desde comentários ofensivos em redes sociais, utilização de interfaces digitais para fins, não digo nem para fins racistas, mas interfaces digitais alimentadas por pessoas que são racistas. Explicando melhor, contextualizando, num linguajar menos técnico. A gente tem, por exemplo, um fenômeno agora que é o fenômeno do reconhecimento facial. Inclusive, a Polícia Civil do Estado da Bahia tem utilizado uma ferramenta de identificação, de reconhecimento facial. Eles fizeram um levantamento e mais de 58 pessoas, das 140 que foram reconhecidas, eram negros, homens negros. Então, assim, a questão é, quem é que está alimentando esse sistema? Por que traços negros são definidos como os traços de criminosos? Então, isso é uma prática de racismo digital.
A gente pode falar também, por exemplo, como a plataforma do Uber. Existem estudos e relatos de que motoristas negros são maltratados por clientes e que clientes negros são maltratados por motoristas não negros dentro do aplicativo, né? O Airbnb, que também é um outro aplicativo que é de hospedagem, hóspedes não negros são melhores tratados do que hóspedes negros. Então, isso são várias práticas que descambam. No final, a gente vai analisar uma questão de racismo estrutural, realmente. Raíza. É interessante também fazer um contraponto no sentido, o que é racismo? Né? Porque se fala em racismo digital, mas tem que falar o que é o racismo propriamente dito. De forma bem sucinta, se qualquer pessoa, qualquer ouvinte for pesquisar na internet, tem inúmeras definições. Mas aqui eu vou colocar o seguinte, que o racismo é a discriminação, né, contra uma coletividade, em razão da sua raça e etnia. Tá? Outro contraponto, a questão da injúria racial tem que ser falado também, né? Porque tem que ser, por exemplo, houve a ofensa, houve a discriminação, pera lá, é racismo ou injúria racial? Se deu no meio cibernético, Instagram, rede social, num portal, né? Como eu até comentei na última reunião, teve um caso que agora só se fala em BBB, né? Que é justamente uma participante negra, ela foi ofendida no perfil oficial dela, né? Então, assim, tem que ser falado que a internet não é um campo sem lei. Um território livre para qualquer coisa. Acabou isso, não é assim mais. Entrando nesse ponto que a senhora levanta, Raíza Oliveira, a gente entra no papel da justiça diante dos crimes virtuais. Vocês acham? Porque tem delegacia, a gente até falava no intervalo, né? Tem delegacia, por exemplo, da mulher, tem delegacia do idoso e tem delegacia de crimes virtuais também. Mas em relação à justiça, a justiça está entendendo bem essa situação, está sendo ágil e as denúncias estão acontecendo? É até interessante porque eu e a Raíza, logo quando nós iniciamos o trabalho na comissão, a gente se propôs a coletar dados referentes à prática de crimes de injúria racial. E é muito difícil para a gente obter dados porque poucas pessoas acionam, poucas pessoas judicializam essas questões. As vítimas? Exatamente. E por que acionam pouco? A gente estava até comentando sobre isso no intervalo. Muito a questão de falta de informação também sobre o que seria a prática de injúria racial. Às vezes, a pessoa tem internalizado que aquilo ali não é uma prática criminosa, que aquilo ali é uma brincadeira, que aquilo ali é, de repente, uma situação do dia a dia, que não é algo que pode ser criminalmente punido. A própria vítima pensa assim muitas vezes? Sim. Por falta de informação. Mas isso não alimenta cada vez mais atitudes? Exatamente. Então, é por isso que é muito interessante que o trabalho da comissão seja nesse sentido de dialogar com a comunidade, dialogar com a sociedade, de dizer que isso não é certo, de que não está certo você ser vítima dessas práticas, que não é mimimi, que, na verdade, é uma prática que deriva do racismo, a injúria racial, a calúnia, a difamação, são crimes contra a honra e que devem ser passíveis de punição. E, assim, a gente vai tratar de uma questão mais pragmática. A gente precisa ter uma delegacia especializada em crimes raciais, porque as pessoas têm que ter uma sensibilidade para observar, tem que ter um olhar diferenciado. O Amazonas ainda não tem essa delegacia. O Amazonas ainda não tem. Mas a comissão da OAB, existe essa comissão, né? Sim. De igualdade racial da OAB. Ela também recebe denúncias? Nós recebemos denúncias e a gente tem esse trabalho de investigar em loco. O ano passado a gente chegou a receber uma denúncia de um caso de uma agressão que ocorreu no Sumama Park Shopping. Foi veiculado em vários blogs, como se tivesse sido uma situação de injúria racial praticada contra uma família. A gente foi na delegacia, conversou com o delegado, conversou com as vítimas e averigou que não tinha sido nada disso. Tinha sido só uma abordagem do segurança inadequada. Mas a gente foi atrás, notificou o shopping, notificou a empresa responsável pela segurança. E só para acrescentar, analisamos autos do processo, tivemos essa parte da análise técnica, de entrar em contato com as vítimas envolvidas e com os estabelecimentos comerciais, porque não adianta falar em igualdade racial se nós promovermos uma desigualdade. Né? Ou seja, ou uma arbitrariedade, se for o caso, entendeu? Então, assim, inclusive, é até bom falar aqui que caso alguém tenha alguma situação que talvez seja racial ou não, pode nos procurar, né? Porque nós estamos abertos a isso, a esclarecer dúvidas, passar informação e orientação advocatícia. O processo costuma ser demorado? Sim.
Como todo processo judicial, não tem como estipular prazo. Muito embora, por exemplo, os juizados, né, especiais criminais tenham uma celeridade, ainda assim se trata de processo judicial e não tem como fixar prazo. Agora, sim, é importante acrescentar também que tem que ter profissionais sensíveis e especializados à frente desse tipo de causa. Na hora de receber as informações. Claro, ali. porque tem que ter sensibilidade em atender aquele que é possível vítima, né, racial, e falar, opa, aqui não é só uma injúria, não, tem algo a mais, entendeu? Tem que ter essa sensibilidade para não ser enquadrado como um todo. E eu digo mais, é um sistema, né, que tem que funcionar. A gente tem que ter um amparo dentro das delegacias, na confecção dos inquéritos policiais, a gente tem que ter essa estrutura também dentro dos tribunais, de repente a criação de uma vara especializada em crimes voltados para questões raciais, crimes raciais. Não digo de ter uma vara específica, mas de ter profissionais que estejam devidamente treinados para atender essas pessoas dentro do judiciário, porque não adianta a gente ter um inquérito policial muito bem construído e quando chega de repente aos olhos do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça, não vai ser levado com a devida seriedade, não vai ser levado com não vai ser considerado algo grave, efetivamente. Sabe? A frase dita por uma de vocês aqui, acho que foi a Raíza Oliveira, eu até anotei aqui, aspas, não adianta falar em igualdade se a sociedade promove a desigualdade. Como que vai falar sobre isso? Eu acho que foi a senhora. Justamente para ter um cuidado na análise de um caso concreto, né? Realmente sentar, conversar com a vítima, com os desenvolvidos e falar, opa, eu acho que não é uma injúria racial ou não é uma prática racista. Quem comete esse crime? Injúria racial, racismo, quais são as penalidades para a pessoa compreender que são crimes, tem penalidades e outra. Já houve condenação no Brasil por conta desses crimes? Porque tem gente que vai naquele, isso não vai dar em nada, não. Isso não é assim, não. E por isso que talvez muitas pessoas vítimas nem façam denúncias. Então, gostaria de saber primeiro, quais são os crimes aí, punição, penalidades, enfim. Bom, em se tratando de injúria racial, sim, já houveram diversas condenações, inclusive foi incluído no Código Penal, dentro do artigo 140, o parágrafo 3º, foi incluído em 2003, ou seja, quase 17 anos, o parágrafo 3º que diz que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena aumenta. A pena base do crime de injúria é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mas se houver essas se outras houver situações, esses agravantes, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. E essa penalidade é a mesma pena do crime de racismo. Estabelecendo aquela diferença que a doutora Raíza estava falando, o crime de racismo ele é cometido contra uma coletividade, enquanto que a injúria racial é direcionada a uma só pessoa. Pessoa determinada, né? Exatamente. E o crime de racismo, está previsto na Lei 7.716 de 89, tem a pena de 1 ano a 3 anos e multa. Doutora Raíza, como tratar a prevenção, hein? Porque quando a gente olha, vou citar um exemplo aqui em termos das novelas brasileiras. Eu sou noveleiro, entendeu? Eu gosto de ver a novela. A novela, quando ela é boa, eu gosto de ver. E eu via no passado a pessoa brasileira, negra, só fazia papel em novela, isso 20, 30 anos atrás, ou era de escrava, empregada, aqueles papéis que não eram os papéis mais relevantes ali naquela dramaturgia, naquela trama. Hoje a gente nota que mudou um pouco. Hoje a gente já vê a pessoa brasileira, negra, já com um papel melhor, não só com aquilo lá. Os comerciais de televisão, era só gente branca, gente. Era só gente branca. Hoje a gente já vê pessoas negras fazendo comerciais. Quando a gente fala pessoas negras, é só para a gente entender melhor isso aqui. Vocês acham que mudou alguma coisa de lá para cá? Ou o pessoal está fazendo mais para não ser enquadrado como não faz nada? Eu peço até licença à palavra, porque fica realmente... Olha, como você muito bem colocou, mudou um pouco, mas pouco não basta. Tem que mudar muito. Tem que ter a conscientização. E como ter a conscientização? Dialogando,
sabe, trazendo dados, promovendo a capacitação de profissionais, de pessoas, indo até as comunidades, indo até as escolas, tentando unir no evento promovido por uma entidade, um órgão, seja lá o que for, através de profissionais capacitados. Aí eu te falo, não tem um papel relevante, né? Ou tem um cuidado de não só mais entregar aos atores e atrizes negros papéis de empregado, destaque, trabalhador né? e tudo. Mas falta muito para mudar, sabe? Eu lembro que teve um papel da Thaís Araújo, na época que eu era noveleira, nada contra, porque é difícil novela boa hoje em dia, né? Então, que ela era, acho que, uma mulher bem-sucedida, rica. Foi a primeira Helena Negra de Manuel Carlos. Pronto. Foi uma repercussão negativa. A própria sociedade reagiu mal. Mal, porque não é o hábito, não é o costume. Interessante como incomoda ver negro e negra no posto... Isso mesmo, no posto relevante, como profissionais relevantes. Né? Quer dizer, o que está faltando? Oportunidade? Eu tenho certeza que existem, sim, profissionais excepcionais em todos os ramos. Só que ainda tem não vou colocar costume, mas não seria essa palavra, então não, tem um costume de não dar essa oportunidade, sabe? Mesmo sendo extremamente capacitados e extremamente preparados para o mercado de trabalho como um todo. É isso. A gente vai entrar utilizar aquela frase da Angela Davis, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. Então, antes da gente pensar em não discriminar, a gente tem que coibir práticas discriminatórias. A gente tem que ouvir uma piadinha sobre o amigo e falar, eu não entendi, o que tem de engraçado nessa piada? Não, por que você está falando isso para ela? Por que você está dando esse tipo de cantada? Você está achando que isso é bonito? Então, assim, é adotar uma postura antirracista, acima de tudo. Não importa se é o amigo que falou isso, se é a amiga que falou isso. Se é a mãe, se é o pai, é tentar... Qualquer pessoa Exatamente. Já ir para o questionamento do porquê você falou isso. Acho que é por aí também. Carol Amaral, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Amazonas. Raíza Oliveira, advogada, vice-presidente da mesma comissão. Muito obrigado pelo bate-papo que a gente teve aqui. Nós esperamos contar com vocês em breve, até para anunciar, quem sabe aqui, uma delegacia também para isso, um apoio do Tribunal de Justiça mais firme para isso e outras conquistas. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente vai deixar aqui o @coir, COIR_AM, é o nosso perfil no Instagram. Nos sigam para acompanhar os trabalhos da comissão. Os trabalhos são todos abertos ao público em geral. E fiquem de olho que a gente tem muitas novidades aí para 2020.